Hello, my dear friends. Welcome to the Expert English Course 2.0, ok? Welcome to the lesson number 5. Sejam todos bem-vindos ao Expert English 2.0 e sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula. I'm Augusto Paulo, your English teacher, ok? I know that you already know me, ok? Eu sei que tu já me conheces. Hoje, a nossa quinta aula, vamos falar sobre making questions and giving answers, ok? Vamos falar de como fazer questões e como dar as suas devidas respostas, tá? A aula passada falamos sobre as questions tag, ok? Onde vimos que as question tags são questões que são precedidas de uma afirmação. Primeiro vem uma afirmação e depois vem a questão. Hoje, diferente da aula passada, vamos falar das making questions, ou seja, fazendo questões e giving answers e respondendo às devidas questões, ok? Então, antes de tudo, quero aqui parabenizar você que está sempre a interagir comigo no WhatsApp, você que tem baixado os conteúdos aqui no PPT, tem feito os exercícios, não pare, porque essa interação é que vai te tornar fluente. E a outra questão é de praticar aqueles 7 hábitos que aprendemos na primeira aula. É muito importante que se pratique aqueles hábitos, porque aqueles hábitos é que vai te tornar expert. Não basta simplesmente receber os conteúdos, mas é importante adquirir os hábitos, tá? Então, sem mais delongas, sem muito rodeio, let's get to the lesson, ok? Let's get my family. Today we're gonna learn making questions and give answers. Hoje vamos aprender a fazer questões e dar as suas devidas respostas. Mas antes, vamos aprender a dar questões, ou a formar questões, ou nesse caso, fazer questões com auxiliary verbs, ok? Temos aqui question with auxiliary verbs, fazer questões com verbos auxiliares e depois vamos ver questões com vamos ver outras questões. Nesse caso, fazendo questões com as WH questions e também fazendo questões com as question words, essas que têm muito mais conteúdo, ok? As questões com auxiliary verbs, vamos recair para aquela questão das yes or no questions, ok? Como exemplo temos aqui, primeiro exemplo, temos aqui uma afirmação. You know the truth, ok? You know the truth, ou seja, tu sabes a verdade. Como fazer questão com essa afirmação? Ao fazer questão com esse verbo know, o verbo know vai precisar de um verbo auxiliar para fazer a questão. Nesse caso, com you, o verbo auxiliar a usar é o do, ok? É o to do, nesse caso do. Então a questão vai ser, do you know the truth? Ok? Do you know the truth? Se não tivesse aqui o you, tivesse she, nesse caso a terceira pessoa do singular, nós não íamos usar o do, mas íamos usar o does. A pergunta seria mais ou menos, does she know the truth? Ok? Mas como é o you, estamos a usar o do. Então fica, do you know the truth? Do you know the truth? E a resposta, the answer is, a resposta é, yes, I know the truth. Ok? Yes, I know the truth. That's good. E outro exemplo que temos aqui a afirmação, they want to travel. They want to travel. Ok? They want to travel. Eles querem viajar. E o verbo want to, o want também precisa de auxiliar para fazer pergunta. E esse auxiliar é o do. Nós aprendemos os auxiliares que usamos para fazer pergunta. Aprendemos o do, o have e o to be na aula anterior, ok? Então, estamos aqui a usar o do para fazer questão com o want. Então fica, do they want to travel? Do they want to travel? Ok? Eles querem viajar? E a resposta vai ser, yes, they do. Ok? Yes, they do. E outra dica, normalmente ao fazer perguntas com os verbos auxiliares, temos a possibilidade de dar short answers. O que são short answers? Short answers são respostas curtas. E essas respostas serão feitas com o verbo auxiliar que está a fazer a questão, ok? Como temos aqui no exemplo do they want to travel, yes they do. Yes they do. O verbo auxiliar é que vai usar a short answer, ok? E temos aqui outro verbo auxiliar, o have. I have seen this before. I have seen this before. Eu
eu tenho visto isto antes, eu já tinha visto isto antes. E a resposta, ao fazer a pergunta, como que fica? Primeiro é sempre o verbo auxiliar e depois o sujeito. Diferente da afirmação. Na afirmação temos primeiro o subject e depois temos o verbo auxiliar. E na pergunta é o contrário. O verbo auxiliar aparece primeiro ao fazer a questão. Então fica: Have you seen this before? Have you seen this before? E a resposta temos aqui: Yes, I have seen it. Yes, I have seen it. Ok? É mesmo isto. Ao responder, porque é uma afirmação, primeiro o subject, depois é que vem o auxiliary verb. É mesmo. Ok? Thank you. E outro verbo auxiliar que nós aprendemos é o verbo to be. E temos aqui uma afirmação com o verbo to be: I am wrong. I am wrong. Ok? Eu estou errado. Ao fazer pergunta com o verbo auxiliar, aprendemos que primeiro o verbo vem em primeiro lugar, depois é que vem o subject. Então a pergunta fica: Am I wrong? Am I wrong? Ok? Eu estou errado. E a resposta temos aqui, the answer is, a resposta é No, you aren't. No, you aren't. Não, tu não estás. Ok? É uma yes or no question. E a yes or no question começamos com yes ou no, se for para negar. Depois negamos o verbo. Tá? Ok. E também vamos aprender other questions, ou seja, outras questões. Questões essas que nós usamos a WH question para fazer. Essas questões trazem muito mais conteúdos diferente das que usamos o auxiliary verb para fazer a questão. Ok? Aqui, essas questões trazem muito mais conteúdo e já vamos ver como é que funciona. A título de exemplo, temos aqui o how. O how que faz parte das WH questions, mas é uma exceção porque não começa com W e nem é seguido da letra H. É o contrário, aqui começa simplesmente com a letra H, com a letra H. O how, aprendemos na aula passada, é usado para saber, to ask about the ways, ok? Para saber acerca das maneiras, acerca das vias, acerca da forma que alguma coisa aconteceu, ok? Ou acerca de algo como é feito alguma coisa. E também aprendemos que o how também é usado para saber sobre a capacidade de algo e a velocidade de algo e para saber também do tempo que alguma coisa leva, tá? E como exemplo temos aqui How much does it cost? Aqui estamos usando o how para saber o preço, ok? How much does it cost? Quanto isto custa? A resposta: It costs 100 kwanzas, ok? It costs 100 kwanzas. Isto custa 100 kwanzas, ok? E também estamos aqui a usar o how, no outro exemplo, para saber do tempo, de quanto uma coisa leva, para saber de quanto tempo algo faz, ou está a ser feito. E temos aqui, how far are you with the job? Ok? How far are you with the job? É para saber se já estão até que em pé, ou seja, já leva quanto tempo que estão a fazer um trabalho, ok? How far are you with the job? Há quanto tempo estão a fazer esse trabalho? Ou já estão até que pé, já estão até que ponto? Ou seja, já estão até que nível o trabalho que estão a fazer? E a resposta é We are about to finish. We are about to finish. Temos aqui o verbo auxiliar to be para fazer a questão, então começamos com o verbo a responder, ok? We are about to finish. Nós estamos quase a terminar, ok? Estamos já quase no fim, ok? E temos aqui outro exemplo que usamos uma WH question why. Why, já aprendemos na aula passada, is used to ask about the reason, ok? Why é usado para a gente saber acerca das razões, acerca dos motivos que levaram algo a acontecer, ou para saber o porquê de alguma coisa, tá? E, a título de exemplo, temos aqui Why are you happy? Why are you happy? Porque estás feliz? Eu sei que poderia responder I'm happy because I'm attending the English lesson. Esse seria um exemplo que podia se encaixar. Eu estou feliz porque estou a ter aulas de inglês.
Mas não é esse exemplo que colocamos aqui no quadro. O exemplo que colocamos aqui é I'm happy because I did well the exam. Ok? Eu estou feliz porque eu fiz bem o exame. Ok? Então, hoje falamos sobre making questions and give answers, ok? Lembre que primeiro nós aprendemos a fazer questões com os verbos auxiliares. Aprendemos a fazer questões com os auxiliary verbs. E as questões com verbos auxiliares recai para as yes or no question. Recai para yes or no ao responder à questão, tá? Como título de exemplo colocamos aqui, you know the truth. Tu sabes a verdade. E a resposta foi do you know? A pergunta que formamos foi do you know the truth? Porque o know, para questionar, precisa de um verbo auxiliar, tá? Então temos aqui do you know the truth? Yes, I know the truth. Ok? Yes, I know the truth. E outro exemplo que nós temos aqui é a afirmação que nós criamos foi they want to travel. They want to travel. Ok? Eles querem viajar. O want também precisa do auxiliar do para fazer a questão. Então, a questão fica do they want to travel? Do they want to travel? E a resposta vai ser yes, I do. Normalmente, quando nós perguntamos com o verbo auxiliar, ao fazer uma resposta curta, respondemos com o verbo auxiliar. Yes, they do, ok? Yes, they do, tá? Eles querem, ok? E também vimos perguntas com o auxiliary verbs have. Nesse caso, qual é a questão que nós formamos? Have you seen this before? Have you seen this before? Tu tens visto isto antes? Ou tinhas visto isto antes? E a resposta vai ser yes, I have seen it. Yes, I have seen it. Ok? Outro verbo auxiliar que nós usamos para fazer pergunta foi o verbo to be. Ok? Aprendemos que o verbo to be é um auxiliary verb. E a afirmação que nós temos aqui é I am wrong. I am wrong. Eu estou errado. E a question como é que fica? Am I wrong? Am I wrong? Ok? Am I wrong? Eu estou errado. Começamos com o verbo auxiliar to be para fazer a questão. E sendo a resposta negativa, fica no. Ok? É uma yes or no question. No, you aren't. No, you aren't. Ok? Não, tu não estás. Thank you. E também aprendemos nesta aula outras questões. Como fazer outras questões. Essas que têm muito mais conteúdo ao formular das questões e também ao respondê-las. A título de exemplo, colocamos aqui o how. O how que faz parte do pacote das WH question. Pese embora é uma exceção, porque não começa com a letra W e nem é seguido da letra H. Ok? Então, o how, temos aqui, usamos how much does it cost? How much does it cost? It costs 100 kwanzas. Ok? It costs 100 kwanzas. E outro exemplo que nós colocamos aqui com o how é how far are you with the job? How far are you with the job? Estás em que nível a fazer esse trabalho? Ou estão em que nível a fazer esse trabalho? É para saber o nível em que se encontra do trabalho que está a ser feito, ok? Então a resposta é we are, né? Porque é o to be, respondemos com o to be. We are about to finish. We are about to finish. Nós estamos prestes a terminar, ok? E também usamos uma WH question aqui para relembrar que é o why. Why is used to ask about the reasons, ok? Nós usamos o why para saber acerca das razões, acerca dos motivos que levaram algo a acontecer. E a pergunta que nós usamos com why foi why are you happy? Why are you happy? Por que estás feliz? E a resposta é I'm happy because I did well the exam. I'm happy because I did well the exam, ok? Eu estou feliz porque fiz bem o exame. Então é isso, meus amigos. Thank you to watch this lesson. Não se esqueça de baixar o conteúdo aqui no PPT e não pare de fazer os exercícios e vamos continuar a interagir sobre as aulas. Essa interação de eu e você é que vai te tornar mais próximo da língua, vai te tornar mais fluente da língua. Então, thank you very much e não se esqueça a aula passada, a próxima aula vamos falar sobre o recognized tenses, ok?
A próxima aula vamos falar sobre recognizing tense, onde vamos falar acerca dos tempos verbais. Como saber em que tempo, como você saber em que tempo está a falar uma frase, ok? Então, conto consigo a próxima aula. Stay well, have a blessed day, have a blessed night. See you next lesson. Bye, I got you, my friend.